Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos continuar em nosso curso de probabilidade estatística. Na aula de hoje vamos falar sobre probabilidade em espaços não equiprováveis, porque a gente já trabalhou bastante nesse curso com espaços equiprováveis. Eu vou lançar uma moeda, ela tem que ser honesta, tem que ter a mesma probabilidade de sair cara e coroa. Eu vou lançar um dado, ele tinha que ser honesto, tinha que ter a mesma probabilidade de sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu vou fazer um bingo, ele tinha que ser honesto, uma bolinha não podia ser mais pesada que a outra, igual eu cheguei a falar do que o Saul Goodman fez. Então agora, e se o nosso espaço não for equiprovável? E se a moeda for viciada? E se o dado for viciado? O que a gente faz? Então nessa aula a gente vai começar a ver o que a gente faz para calcular a probabilidade de ocorrer um evento em espaços que não são equiprováveis, ou seja, os pontos amostrais, os elementos no meu espaço amostral não têm todos a mesma probabilidade. Mas antes de começar a aula, não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal e deixa aí o like, deixa o curtir no vídeo. Agora sim, vamos para o primeiro exercício. Exercício 1. Um dado foi viciado de forma que as probabilidades de cada face são as seguintes. Para sair o número 1 tem uma probabilidade de 0,1, não é mais um sexto, ok? Antes era um sexto, um sexto, um sexto, um sexto, um sexto. Agora ele foi viciado, ele foi modificado de alguma forma, que agora a probabilidade de sair 1 é 0,1, de sair 2 é 0,15, o 3 0,15, o 4 0,15, o 5 0,15 e o 6 0,3. Então perceba que o que tem mais probabilidade é o 6 e o que tem menos é 1. Então provavelmente ele foi lá no dado, lá onde que está o buraquinho que está o pintado 1, e ele pintou com alguma tinta metálica ou ele colocou alguma coisa mais pesada no 1. Quando você joga, essa coisa mais pesada tem que ficar para baixo. Então o que menos tem chance de sair é 1. O que mais tem chance de sair é o contrário do 1, que é o 6. Não sei se vocês viram, a maioria dos dados, né? Quando você pega a soma dos opostos, vai dar 7. Okay? Tem alguns dados que aí os caras fabricam de outras formas, né? Mas o dado, em geral, tem que ser dessa forma, né? A soma dos opostos tem que dar 7. Um dado de 6 faces, né? Então o 1 é o que tem menos chance, porque tem mais chance de cair para baixo, o 6 é o que tem mais chance, e os outros têm uma chance de 0,15. Beleza. Então o dado foi viciado, não tem mais tudo a mesma probabilidade de sair. O 1 tem menos, o 6 tem mais e os outros estão no meio. Agora lá, calcule a probabilidade de sair um resultado maior que 3 no lançamento desse dado. Então o que a gente tem? A gente tem que sair um resultado maior que 3. Maior ou igual? Não, maior que 3. Quem que é maior que 3? Pode sair 4, pode sair 5, pode sair 6. Então, no fundo, a gente quer a probabilidade. É o seguinte, probabilidade de sair 4, união sair 5, união sair 6. Ok? A probabilidade de sair 4, ou 5, ou 6. Esse evento aqui não é isso? Sair um resultado maior que 3 não é isso? Sair 4, ou 5, ou 6. Esses eventos aqui são mutuamente excludentes? Sim, porque se sair 4 no dado, com certeza não saiu nem 5 nem 6. Se sair 5 no dado, com certeza não saiu nem 4 nem 6. Se saiu 6 no dado, com certeza não saiu 4 ou 5. São eventos mutuamente excludentes. Se saiu 1, os outros não saiu. Se saiu 6, então com certeza não saiu 4 ou 5. Lembra que a união de eventos mutuamente excludentes, quando a gente quer calcular a probabilidade, é só somar a probabilidade de cada um. Ó, nessa aula a gente vai começar a ver que a gente usa as formulazinhas que a gente aprendeu até agora. Então, olha, já veja que a probabilidade de união não seria lá a probabilidade da soma, menos a probabilidade da intersecção 2 a 2, mais a probabilidade da intersecção dos 3. Não tinha aquela forma grandona para a união de 3? Mas no caso, como esses 3 são mutuamente excludentes, é só somar cada um. Beleza, qual que é a probabilidade do evento 4? Aqui, ó, 0,15.
Qual que é a probabilidade de sair 5 no dado? Aqui, ó, 0,15 também. Qual que é a probabilidade de sair 6? Aqui, ó, 0,3. Então a gente tem que a probabilidade de sair um resultado maior que 4, ou seja, sair 4, maior que 3, desculpa. Ou seja, sair 4 ou 5 ou 6 vai ser o quê? 0,15 mais 0,15 dá 0,3 mais 0,3 dá 0,6, né? Que é mais ou menos 60%, mais ou menos, né? 60% de chance. Beleza? Então aqui eu vou lançar um dado e aí eu sei a probabilidade de cada um. Veja que já não está equiprovável. Os pontos amostrais já não tem todas as mesmas probabilidades de sair. Tá, professor, em vez de lançar um dado, porque um dado, beleza. É só você quer saber sair o que? Par? Beleza, você pega 2, 4, 6 e soma as probabilidades. Tá. E se eu tiver, por exemplo, uma moeda ou um dado e eu jogo várias vezes esse dado viciado? Como que a gente faz? E aí? Vamos ver aqui então, ó. Supomos que uma moeda foi viciada de tal forma que a probabilidade de sair cara é 0,6. Então, olha só. A probabilidade de sair cara é 0,6. Qual que é a probabilidade de sair coroa? Bom, eu vou jogar uma moeda. Uma moeda tem quantos possíveis resultados quando eu vou jogar uma moeda? 2. Cara ou coroa. Esse é meu espaço amostral. Ok? Quando eu vou jogar uma moeda, ou é cara ou é coroa. Só tem duas possibilidades. Lembra que a probabilidade de espaço amostral tem que ser 1? Então, se você pegar meu espaço amostral, essas duas possibilidades, eles dois juntos tem que dar 1, porque a probabilidade de espaço amostral tem que dar 1. Bom, se um deles é 0,6, o outro tem que ser quanto para a soma ser 1? O outro tem que ser 0,4. Se fosse um dado, por exemplo, e eu falasse que a probabilidade de sair o número 1 é 0,6, daria para saber qual que é a probabilidade de sair os outros? Não sei. Por quê? Sair 1 é 0,6. Aí a gente sabe que a probabilidade de sair 2, 3, 4, 5 ou 6 seria os outros 0,4. Mas aí não daria, se desse só essa informação, não daria para saber qual que é cada um. Okay? Ou poderia falar assim, os outros são equiprováveis. Aí beleza, pegaria 0,4 e dividiria por 5. Mas no caso dá para saber, porque o meu espaço amostral de lançamento de uma moeda só tem duas possibilidades, cara ou coroa. Se a cara é 0,6, a coroa tem que ser 0,4, porque a probabilidade do espaço amostral tem que ser 1. Beleza, então de lançamento de uma moeda, essa moeda está viciada de tal forma que a cara tem mais chance de sair coroa, ok? Então beleza, probabilidade de sair cara é 0,6, coroa 0,4. Agora vamos à pergunta. Calcule a probabilidade de sair pelo menos uma coroa no lançamento desta moeda duas vezes. Então eu vou lançar essa moeda duas vezes e eu quero ver a probabilidade de sair pelo menos uma coroa. Então pode sair 0 coroa? Não, é pelo menos uma. Pode sair uma coroa? Sim. Pode sair duas coroas? Sim. Pode sair 3 coroas? Não. Porque no lançamento dessa moeda, quantas vezes? 2 vezes. Então eu vou lançar 2 vezes, não dá para sair 3 coroas. É 2 no máximo. Então pelo menos uma ou é 2 coroas. O que a gente vai fazer? Nesse caso a gente faz uma árvore das possibilidades. E essa árvore vai ser bastante útil para você enxergar um monte de coisa em estatística. A árvore é a mesma árvore que eu aprendi em grafos. Sim, quem fez teoria dos grafos, estruturas de dados, sabe lá o que é um grafo, né? E sabe o que é uma árvore. Quem ainda não aprendeu o que é árvore, tem um curso no meu canal sobre teoria dos grafos, que eu falo bastante sobre grafos, e a gente aprende o que é uma árvore. Então vamos montar minha árvore? Então vamos começar. Primeiro, eu vou jogar a moeda 2 vezes. Então eu vou ver um primeiro lançamento, vou anotar, vou fazer o segundo lançamento. Pro primeiro lançamento eu tenho 2 possibilidades, ou da cara ou da coroa, você concorda? Então aqui, ó, primeiro lançamento, ou deu cara ou deu coroa. Qual que é a probabilidade no primeiro lançamento da cara? 0,6. Qual que é a probabilidade no primeiro lançamento da coroa? Bom, a probabilidade da coroa é 0,4. 0,4. E aí a gente tem lá, depois que deu cara, por exemplo,
a gente vai jogar a moeda de novo. A gente anotou, deu cara. Vai jogar a moeda de novo. Tem quantas possibilidades no segundo lançamento? Também tem duas. Vou lançar a moeda de novo. Também tem duas. Então, no segundo lançamento, pode sair cara de novo ou pode sair coroa. A probabilidade de sair cara nesse segundo lançamento é 0,6. A probabilidade de sair coroa é 0,4. Tá, e se saiu coroa no primeiro lançamento? Eu anotei coroa, vou lançar a moeda de novo. Tem quantas possibilidades? Tem duas também. Ou vai dar cara no segundo lançamento, ou vai dar coroa. A probabilidade da cara é 0,6. A probabilidade da coroa é 0,4. Aí, para a gente ver a probabilidade de cada um, é só multiplicar. Porque o primeiro lançamento e o segundo lançamento é o caso de eventos independentes. Por quê? Se saiu cara no primeiro lançamento, no segundo lançamento muda a probabilidade de sair cara ou coroa? Não. Sair cara continua, nesse caso, 0,6. Então, no segundo lançamento, tem uma probabilidade de sair 0,6 de cara. Se no primeiro lançamento deu coroa, a probabilidade de sair cara continua a mesma. Se no primeiro lançamento deu cara, a probabilidade de ser cara no segundo lançamento é a mesma. Então, são eventos independentes. Se no primeiro lançamento deu cara ou coroa, não mudou a probabilidade do segundo lançamento da cara ou coroa. São eventos independentes. Quando são eventos independentes, o que a gente faz? A gente calcula como a probabilidade das intersecções multiplicando. Porque nesse caso aqui, ó, nesse caso foi cara e cara. Olha só, cara e cara. Então, esse caso aqui, ó, no fundo é a probabilidade da intersecção cara no primeiro lançamento e cara no segundo lançamento. Cara e cara. E esse daqui? Bom, esse daqui é a probabilidade de cara e depois coroa, né? Cara e esse cara coroa. Então, esse daqui é a probabilidade de ser cara no primeiro lançamento e intersecção coroa no segundo lançamento. Então, perceba, cara no primeiro, coroa no segundo. E aqui, ó, coroa no primeiro e aqui cara no segundo. Então, esse daqui, ó, vai ser a probabilidade de sair coroa no primeiro lançamento e cara no segundo lançamento. E esse daqui é coroa, coroa. Então, probabilidade de sair coroa no primeiro lançamento e coroa também no segundo lançamento. Como que a gente calcula essas probabilidades? Bom, a gente só vê a multiplicação dos caminhos. Então, por exemplo, aqui para sair duas caras, ó, cara no primeiro e cara no segundo, eu vejo aqui cara no primeiro é 0,6, cara no segundo é 0,6. Então, é só fazer o quê? 0,6 vezes 0,6. Ok? Que vai dar 0,36, né? 0,6 vezes 0,6, 0,36. E aqui, cara no primeiro e coroa no segundo. É só ver o caminho de cara no primeiro, coroa no segundo. Cara no primeiro, coroa no segundo é 0,6 vezes 0,4. 0,6 vezes 0,4. 0,6 vezes 0,4 dá 0,24. E esse daqui? Esse daqui é coroa no primeiro, cara no segundo. Coroa no primeiro, cara no segundo. Coroa no primeiro 0,4, cara no segundo 0,6. Então é só multiplicar os caminhos. 0,4 vezes 0,6, que também vai dar 0,24. E aqui, coroa no primeiro e coroa no segundo. Coroa no primeiro é 0,4. Depois eu pego um outro caminho de 0,4, que é coroa no segundo. 0,4 vezes 0,4 dá 0,16. Então, perceba que quando a gente faz a nossa árvore de possibilidades, a gente vai escrever no caminho a possibilidade de ocorrer esse evento aqui. Por exemplo, sair cara no primeiro ou coroa no segundo. E a gente vai abrindo nossa árvore, dependendo do que a gente vai fazer. Ah, eu vou lançar o dado viciado 10 vezes. Beleza, então eu vou abrir a árvore 10 vezes. Ah, eu vou lançar o dado, desculpa, a moeda e depois o dado. Bom, então a moeda abre duas e depois cada uma dessas duas abre 6, porque eu vou lançar o dado viciado depois. E aí eu vejo a probabilidade de cada um desses eventos. É possível. Então eu tenho que ver o que é meu experimento. É jogar a moeda 2 vezes? É jogar a moeda uma vez e o dado uma vez? Dependendo do que eu for fazendo, eu vou abrindo minha árvore. E aí, para calcular a probabilidade de cada evento, aí eu quero saber qual que é a probabilidade de sair cara e 2. Então eu vejo o caminho de cara e depois 2.
e eu multiplico esses dois, o valor que está nesses dois caminhos, que são as probabilidades. E aí eu tenho a probabilidade da intersecção. Então aqui a gente tem essa moeda viciada. Qual que é a probabilidade de sair cara no primeiro e cara no segundo? 0,36. Essa moeda viciada, qual que é a probabilidade de sair cara no primeiro e coroa no segundo? 0,24. Qual que é a probabilidade de sair coroa no primeiro e cara no segundo? 0,24. Qual que é a probabilidade de sair coroa nos dois? 0,16. Ok? Simples. E o que a gente quer? A probabilidade de sair o quê? Pelo menos uma coroa. Então vamos ver onde está pelo menos uma coroa. Aqui é duas caras. Duas caras não é pelo menos uma coroa, é 0 coroa. Aqui eu tenho uma coroa. Beleza, esse caso eu pego. Esse daqui tem uma coroa. É pelo menos uma. Esse caso eu pego. Esse caso são duas coroas. Duas coroas é pelo menos uma? É pelo menos. Nesse caso eu pego. Aí o que eu faço para calcular a probabilidade de sair pelo menos uma coroa? Pelo menos uma coroa. Eu pego e somo a probabilidade de cada um desses três eventos. Por quê? Sair pelo menos uma coroa não é uma união de sair cara no primeiro e coroa no segundo, ou sair cara no primeiro, coroa no primeiro e cara no segundo, ou sair coroa nos dois. Não são a união desses daqui? E esses daqui não são eventos independentes, né? Desculpa. Não são eventos mutuamente excludentes? Por que mutuamente excludentes? Porque se saiu coroa nos dois, com certeza não saiu coroa e cara. Se saiu coroa e cara, com certeza não saiu cara no primeiro e coroa no segundo. São eventos mutuamente excludentes. Então, se eu quero a união desse com a união desse com a união desse, é só somar esses resultados. Então, eu vou lá e somo 0,24, que é a probabilidade de sair cara, coroa, mais o 0,24, que é a probabilidade de sair coroa, cara, mais 0,16, que é a probabilidade de sair coroa, coroa. Então, aqui 0,16 mais 0,24 dá 0,30, 0,40. Mais 0,24 dá 0,64. Professor, sabe o que eu estou pensando aqui? Eu queria saber pelo menos uma coroa. Eu poderia ver a probabilidade de sair 0 coroa, porque sair pelo menos uma coroa não é todo mundo tirando 0 coroa? É, todo mundo tirando 0 coroa. Eu não poderia fazer a probabilidade do evento complementar, que é pegar, já que eu quero todo mundo excluindo o 0 coroa, eu não posso pegar a probabilidade do 0 coroa e fazer 1 menos isso? Dá a mesma coisa? Dá a mesma coisa. Olha aqui, ó, a probabilidade, então, de sair pelo menos uma cara, essa probabilidade pode ser o quê? Pode ser calculado como 1 menos a probabilidade de sair 0 coroa. Por quê? Porque pelo menos uma coroa é uma coroa, duas coroas, é todo mundo menos 0 coroa. Então, quando a gente faz, né? Aqui, ó, o espaço amostral. Aqui está o espaço amostral. O que a gente quer? A gente quer ali o nosso evento. Esse evento aqui, ó, esse evento A aqui, ó, é sair pelo menos uma coroa. O que está fora dele? Fora dele é o que não é pelo menos uma coroa, ou seja, são 0 coroas. Então, para calcular a probabilidade desse evento, eu posso pegar 1 menos o seu complementar, probabilidade do seu complementar, eu calculo a probabilidade A. 1 menos a probabilidade do seu complementar dá a probabilidade do evento que eu quero. Então, vamos lá. Vai ser 1 menos a probabilidade de sair 0 coroa, que é 0,36. 1 menos 0,36 dá 0,64. Ó, gostou? Então, você pode, nesse caso, fazer... A gente fala de forma construtiva ou destrutiva, né? Construtiva, ou seja, a gente vai pegando todos os casos que a gente quer, com pelo menos uma coroa. Então, a gente pega uma coroa, duas coroas, ou a gente pode fazer de um método destrutivo. A gente pega tudo, tira o que não serve, ou seja, eu peguei tudo, tirei o que eu não quero, sobrou o que eu quero. Beleza? Vamos para o exercício 3 agora? Ah, antes do exercício 3, só uma coisa. Eu posso fazer essa árvore de probabilidade, de possibilidades, em espaços equiprováveis?
Posso, não tem problema, dá a mesma conta, quer ver, ó? Só que no caso, ó, a cara vai ser meio e a coroa também vai ser meio, então, ou seja, o que muda é que vai ter a mesma probabilidade. Mas no caso, se eu fizer cara a cara, é só pegar o caminho, 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25. No caso, você vai ver que se você fazer desse jeito, em espaços equiprováveis, você vai ver que vai dar o mesmo resultado em todos os caminhos. Ok? Se você fazer a conta, 0,5, 0,5, vai dar o mesmo resultado em todos os caminhos. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar. A soma de todos esses tem que dar 1. Ok? Que seria todo o meu espaço amostral. Perceba aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. Se você pegar e somar tudo isso daqui, tem que dar 1. 0,36 mais 0,24 mais 0,24 mais 0,16 dá 1. A soma de todos os casos tem que dar 1. Agora sim o exercício 3. Em uma empresa, 10% das lâmpadas produzidas possuem algum defeito. Bom, então as lâmpadas têm ou algum defeito, pelo menos um defeito, ou não tem defeito. Okay? Só tem essas duas possibilidades numa lâmpada. Então, ou ela... Vamos falar que é D. D vai ser o quê? Tem algum defeito, pelo menos algum defeito. Ou vou colocar N. N seria que evento? Evento sem defeito, não defeito. Então, D é o evento... A lâmpada tem defeito. E o N não tem defeito, sem defeito. A gente tem o quê? Que 10% das lâmpadas possuem algum defeito. Então, a probabilidade de uma lâmpada possuir defeito é 10%, ou seja, 0,1. Né? É só pegar 10 dividido por 100, dá 0,1. Então, qual que é a probabilidade de não possuir defeito? Como o nosso espaço amostral em cada lâmpada só tem duas possibilidades, tem defeito ou não tem. Ter defeito é 10%, então o resto, para chegar no 1, 0,9 é não ter defeito. Então, a gente tem 0,9, ou seja, 90% de chance de não ter defeito. E aí eu vou pegar o quê? Ó? Qual é a probabilidade de, ao selecionar 3 lâmpadas, então eu vou selecionar 3 lâmpadas, eu quero o quê? Que no máximo uma possua defeito. Vamos fazer nossa árvore de probabilidade, então? Então vamos começar aqui, ó. Eu tenho, primeiro, vou testar a primeira lâmpada. A primeira lâmpada ela pode ter defeito ou ela pode não ter defeito. Ter defeito é 10%, 0,1. Não ter defeito é 90%, 0,9. Isso vou chamar aqui de primeira lâmpada. Lâmpada 1. Eu testei a lâmpada 1. Pode ter defeito ou não. Testei a lâmpada 1. Deu defeito. Aí eu vou testar a lâmpada 2. A lâmpada 2 também pode ser defeito ou não defeito. Então aqui são duas possibilidades. Defeito e não defeito. Se ela não teve defeito, a segunda lâmpada continua também as duas possibilidades. Defeito e não defeito. É 10%, 0,1 para defeito e 0,9 para não defeito. Essa daqui foi o teste da segunda lâmpada. E eu vou testar 3 lâmpadas, então de novo eu vou ter uma outra lâmpada para testar. Opa. Então aqui, ó, se foi defeito na primeira e defeito na segunda, eu vou testar a terceira. A terceira pode ser defeito ou não defeito. Aqui mesma coisa. Para esse caso também pode ter defeito ou não defeito. Aqui mesma coisa, pode ser defeito ou não defeito. Aqui mesma coisa, pode ser defeito ou não defeito. Em todos os defeitos é 0,1 de chance. Todos os defeitos é 0,1. Em todos não defeito é 0,9. 0,9 para todos não defeitos. E aí vamos ver o que a gente tem, ó. Aí a gente vai ver os caminhos, por exemplo. Eu posso pegar esse caminho só subindo aqui, ó. Primeira defeito, vamos só escrever aqui, ó. Terceira lâmpada, possibilidade da terceira lâmpada. Então o que eu posso? Eu posso ter a primeira lâmpada com defeito, a segunda lâmpada com defeito e a terceira lâmpada com defeito também. Então aqui, ó, isso aqui vai me dar o quê? A probabilidade de defeito, 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 as 3 lâmpadas com defeito. E esse daqui, ó, esse caminho é o quê? Ó? Esse caminho é defeito, defeito e não defeito. Então aqui eu vou chamar aqui, ó, P, D, D, N, que quer dizer
primeiro defeito, segundo defeito e a terceira não teve defeito. E esse caminho aqui, ó, esse caminho, ó, é esse daqui, ó, que é defeito na primeira, não defeito na segunda e defeito na terceira. Probabilidade, defeito na primeira, não defeito na segunda e defeito na terceira. Esse caminho aqui, ó, é defeito, não defeito, não defeito. Ou seja, defeito na primeira, não defeito na segunda, não defeito na terceira. E essas outras aqui? Essas outras aqui, a probabilidade é tudo da primeira não ter defeito, concordam? Em todos esses caminhos nasce da primeira não ter defeito. Essa daqui é o que? Não defeito, defeito, defeito. Não defeito, defeito e defeito na terceira. Esse caminho aqui, ó, é não defeito na primeira, defeito na segunda e não defeito na terceira. Defeito, não defeito. E esse caminho é não defeito, não defeito, defeito, ou seja, não deu defeito, na segunda não deu defeito, na terceira deu defeito. E esse caminho é de tudo não defeito, né? Não deu defeito em nenhuma das três. Aí se eu quiser calcular aqui, por exemplo, a probabilidade desse daqui, né? Dá para calcular? Ó, é só para pegar o caminho, ó. Caminho do defeito, defeito, defeito. Ó. Defeito, defeito, defeito. É 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, né? Que dá lá 0,001. Preciso calcular de todos? Posso calcular de todos e a soma, lembrando que depois que eu calcular de todos, se eu somar todos esses resultados, a soma tem que dar 1, a soma de todos, ok? Só que eu não preciso calcular todos. O que eu preciso calcular? Eu vou até apagar isso aqui, ó, que eu já calculei, mas nem precisava calcular. Por que eu não precisava calcular? O que eu preciso calcular? Qual é a probabilidade de, ao selecionar 3 lâmpadas, tá bom, eu vi a minha árvore de probabilidade de todos os caminhos com 3 lâmpadas que eu vou selecionar. Ter, no máximo, uma possuir algum defeito. 3 lâmpadas eu posso ter o quê? As 3 com defeito, 2 com defeito, uma com defeito ou nenhuma com defeito. Se eu quero no máximo uma com defeito, ou seja, ou é uma com defeito ou é nenhuma com defeito. Onde é nenhuma com defeito? Vamos marcar? Nenhuma com defeito é essa daqui, ó. Essa daqui, ó, não defeito, não defeito, não defeito. Ou seja, nenhuma com defeito. Eu posso ter uma com defeito? Sim, no máximo uma com defeito. Okay? Ó, aqui é tudo defeito. Não, isso daqui não. Eu quero no máximo uma com defeito. Ou seja, pode ter um defeito ou nenhum. Nenhum defeito, percebe que é só esse. E um defeito só, exatamente um defeito. Ó, esse daqui, que é não defeito, não defeito, defeito. O que a gente tem também? Essa daqui, que é defeito, não defeito, não defeito. Só tem um defeito. Aqui também só tem um defeito. E onde? E tem mais uma, que é aqui, ó. Aqui. Não defeito, defeito, não defeito. Ou seja, pode ter defeito na primeira e o resto não. Pode ter defeito na segunda e o resto não. Pode ter defeito na terceira e o resto não. Esses são os casos de um defeito. E esse é o caso de nenhum defeito. Como é no máximo, é esses 3 casos que eu quero. Ou os casos que tem 1 ou o caso que tem 0. Aí agora é só a gente calcular a probabilidade só desses 4 que eu quero. E aí eu vou somar a probabilidade desses 4. Então esse daqui, ó. Probabilidade de defeito, não defeito, não defeito. Então vamos lá. Primeiro, defeito, 0,1. Vamos pegar aqui, ó, 0,1 vezes. Depois, não defeito, 0,9. Depois, outro não defeito para chegar aqui. 0,9. Então, defeito é 0,1. Não defeito é 0,9. Não defeito é 0,9. Vai dar 0,081. Se você ver todos os outros que tem exatamente um defeito, também vai ser 0,081. Por quê? Você vai multiplicar o 0,1 uma vez e você vai multiplicar o 0,2 duas vezes, porque vai ser 2 sem defeito e uma com defeito. Você só vai mudar a ordem que está multiplicando. Aqui eu comecei com 0,1, depois 0,9, 0,9. Aqui eu vou colocar o 0,1, mas é 0,9 antes e 0,9 depois. Aqui o 0,1 é depois, mas continua sendo 0,9, 0,9 vezes 0,1. Então a ordem dos fatores não altera o produto. Então no caso de uma com defeito, é sempre essa probabilidade. E aí falta o quê? Falta esse daqui, que é os 3 sem defeitos. Que aí é 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. 0,9 ao cubo, né? Vezes 0,9 vezes 0,9. Que dá 0,729. Então a probabilidade
de ter o quê? Máximo um defeito, a probabilidade de ter no máximo um defeito que a gente quer vai ser o quê? Vai ser pegar e somar todos esses daqui, que é os casos que tem um defeito com o caso que tem 0 defeitos. Então, vou somar todos esses daqui. Então, vamos lá, 0.081 mais vezes 3, vou colocar já vezes 3, 0.081 vezes 3, que esse daqui ó, deu 0,243, por enquanto é a probabilidade de ter exatamente um defeito, mais o 0,729, que é a probabilidade de não ter defeito, mais 0,729. Então, dá aqui 0,972, que dá mais ou menos 97,2% de chance de eu pegar nessa empresa 3 lâmpadas e testar e no máximo uma ter defeito. Essa é a probabilidade. Vamos agora no exercício 4, porque é o seguinte, ó, se vocês perceberem, quando tinha 2 moedas, beleza. Quando tem 3 moedas, ou no caso 3 lâmpadas, já ficou um pouquinho maior a árvore. Mas eu posso ter que testar 4 lâmpadas, 10 lâmpadas, 20 lâmpadas, 50 lâmpadas. E aí eu quero calcular a probabilidade. Eu vou ter que fazer uma árvore com 50 níveis? Né? Não. Então o que eu faço? Então vamos tentar agora fazer o próximo exercício sem construir árvore. Como que a gente faria? Esse exercício 4, ó, mesma coisa. Supomos que uma moeda foi viciada de tal forma que a probabilidade de sair cara é 0,6. Então é a mesma moeda lá que a gente tinha feito no exercício anterior. Cara é 0,6, coroa é 0,4. Calcule a probabilidade de sair 3 coroas. Então o que a gente quer? A gente quer a probabilidade de sair 3 coroas, lançando a moeda quantas vezes? Vou lançar a moeda 4 vezes. Então, eu vou lançar a moeda 4 vezes. Então, perceba que eu vou ter, ó, 4 vezes que eu vou lançar minha moeda. Eu quero a probabilidade de sair exatamente 3 coroas. Então, vamos supor que aqui saiu coroa no primeiro, coroa no segundo, coroa no terceiro. Eu quero exatamente 3 coroas. Então, o último vai ser cara, tá? Vamos ver qual que é a probabilidade. Ó, lembrando que a probabilidade de cara é 0,6. A probabilidade de coroa é 0,4. Então, vamos lá. O primeiro é coroa. Qual que é a probabilidade? 0,4. O segundo é coroa. Qual que é a probabilidade? 0,4. O terceiro é coroa. Qual que é a probabilidade? 0,4. O último saiu cara. Qual que é a probabilidade do último ser cara? Aí o cara já é 0,6. 0,6. E aí eu posso multiplicar aqui. Aí eu vou ter a probabilidade de sair coroa nas 3 primeiras moedas e cara na última. Só que esse é o único caso que eu tenho 3 coroas? Não é o único caso que eu tenho 3 coroas. Porque eu posso ter 3 coroas no primeiro e o último ser cara. Ou eu posso ser terceiro cara e os outros 3 coroas. Ou eu posso ter cara no segundo lançamento e os outros coroas. Ou eu posso ter cara no primeiro lançamento e os outros coroas. Então, eu tenho 4 possibilidades. Eu posso ter cara no último e o resto coroa. Eu tenho 3 coroas. Cara no terceiro, o resto coroa. Cara no segundo, o resto coroa. Cara no primeiro, o resto coroa. Então, perceba que eu tenho 4 possibilidades. E nessas 4 possibilidades, eu vou fazer as mesmas multiplicações. Eu só vou mudar a ordem. Se o cara foi no terceiro, vai ser o quê? 0,4 no primeiro, 0,4 no segundo. Cara no terceiro, 0,6. E o último também 0,4. Então, perceba que eu vou multiplicar os mesmos números, só em ordem diferente. Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o que vai acontecer? A gente vai pegar essa soma, essa multiplicação, 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4 vezes 0,6, e vou pegar isso e somar 4 vezes, que é para o caso do cara ser o último, o cara ser terceiro, o cara ser o segundo, o cara ser quarto. Que são as 4 possibilidades de eu ter 4 coroas. Então, eu vou pegar esse resultado aqui, somar 4 vezes, somar ele 4 vezes, é a mesma coisa que multiplicar por 4. E aí eu vou fazer a conta aqui. Vamos lá. 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4 vezes 0,6. Deu 0,0384. Vezes 4 vai dar 0,1536. Então, a probabilidade de sair exatamente 3 coroas vai ser 0,1536.
0,36, que é mais ou menos 15,36% de chance. Mas, professor, esse 4 aqui você fez na mão. A gente vai precisar fazer na mão sempre? Não. A gente vai agora usar, a gente usa o quê? Análise combinatória. Vamos lá. Eu tenho uma moeda. Uma moeda só tem duas possibilidades, cara ou coroa. Eu quero que 3 seja coroa. O que eu posso fazer? Eu posso pegar a combinação. Combinação, o que eu faço? Eu tenho 4 moedas e vou selecionar 3 para ser coroa. Então, em 4 moedas, quantas combinações eu posso pegar para 3 ser coroa? Isso importa, a ordem não importa, porque esses 3 que eu vou selecionar, esses 3 vão ser coroa. Então não importa se é coroa, 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 ou coroa, 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 é tudo coroa. Então não importa a ordem, eu só vou selecionar. Então eu tenho uma quantidade de moedas, no caso 4, vou selecionar uma quantidade para ser cara ou para ser coroa. Então o que eu faço? Ó, quando eu vou trabalhar com moeda nesse caso, eu uso a combinatória. No caso aqui, ó, CNP. Lembra que a combinação simples é n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial? Essa combinação aqui, ó, o que a gente acontece? Esse daqui é o total de moedas. E esse daqui é quantas caras eu tenho. Professor, se eu quiser fazer quantas coroas, dá na mesma. Você vai ver que dá na mesma. Olha só, vou fazer a conta aqui. Eu vou fazer uma combinação. Ó, vou escrever a fórmula aqui, porque aí a gente vai trocar, tá? N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Essa é a fórmula. A gente tem quantas moedas? 4. Tá, então o N é 4. Vamos trocar os N's por 4. 4 moedas. A gente quer quantas coroas, né? Vamos reescrever aqui que ficou. Caras ou coroas? Eu vou colocar coroas aqui. A gente quer quantas coroas? Aqui a gente quer 3 coroas. Então vamos trocar aqui, ó, o P pela quantidade de coroas. No caso, 3 coroas. 3 coroas. Então vamos lá. 4 fatorial, eu vou colocar só 4 vezes 3 fatorial. Porque embaixo tem esse 3 fatorial que eu vou cortar. E aqui 4 menos 3 dá o quê? Dá 1 fatorial. Esse 3 corta com esse 3, 1 fatorial é 1, 4 dividido por 1 é 4. Olha só, exatamente o mesmo valor que a gente... Então, se a gente fazer desse jeito, aqui, dá 4 combinações, que a gente já sabia que era 4, a gente fez na mão ali as 4. Mas a gente podia usar a combinação para saber que era 4, caso você não saiba. Então, quando a gente tem uma quantidade de moedas e quer saber quantas combinações possíveis... No lançamento dessas moedas, eu vou ter uma quantidade de caras ou de coroas, você pode fazer o quê? C de NP, a combinação N, total de moedas, e o P é quantas coroas eu tenho. Ou pode ser quantas caras eu tenho. Veja que a combinação, o número vai ser o mesmo. Eu posso fazer uma combinação, 4 moedas, eu não queria 3 coroas, deu 4 combinações. E se eu pensar em cara, se eu quero 3 coroas em 4 lançamentos, quantas caras eu tenho que ter? Uma. Então eu posso pensar em uma cara? Posso. Olha que a fórmula vai ser a mesma. O N fatorial, o N no caso é 4. O P é 1 e aqui vai ser N4 menos o P que é 1. Veja que aqui eu usei o N4 e o P1. 4 fatorial eu vou escrever até o 3. 4 vezes 3 fatorial. Embaixo aqui 1 fatorial é 1. 4 menos 1 é 3 fatorial. Corto 3 fatorial. 4 dividido por 1, 4. Então perceba que esse P pode ser a quantidade de coroas ou a quantidade de caras. No fundo, a combinação é a mesma. Se eu tenho 4 moedas e eu quero ter 3 coroas, quantas combinações existem? 4. Se eu tenho 4 moedas e eu quero uma cara, quantas combinações existem? 4. Por quê? Se eu tenho 4 moedas e eu quero 3 coroas, ou se eu quiser falar uma cara, é a mesma combinação. As mesmas combinações que tem 3 coroas são as mesmas combinações que tem uma cara. Concorda? Porque se eu tenho 4 moedas, 3 é coroa, 1 é cara. Então, todas as combinações que tem 3 coroas, consequentemente, vai ter uma cara. Então, perceba que aqui ó, o resultado dá o mesmo. Aqui a gente fez na mão, aqui a gente pensou o P como quantidade de coroas, aqui a gente pensou o P como quantidade de caras, o resultado deu 4, que é sempre o mesmo. Mas aí a gente tem que ver uma combinação possível, como que seria a probabilidade de uma combinação só. E aí eu vejo quantas combinações tem. Ok?
A gente poderia fazer o exercício usando a nossa árvore de soluções? Poderia usar a nossa árvore de soluções. Né? Ó, o primeiro pode ser cara ou coroa, a segunda moeda também pode ser cara ou coroa, a terceira também. Então o que a gente tem? A gente teria lá, começava com o primeiro lançamento. Então o primeiro lançamento, o que a gente tem? Como que é a probabilidade? Cara é 0,6. Cara seria 0,6, coroa seria 0,4. Aí o próximo de novo, cara 0,6, coroa 0,4. E aí a gente vinha quantos casos, tinha exatamente 3 coroas, somava essas probabilidades. Daria o quê? Daria o 0,1536. Só que aqui dá bem mais trabalho. Por quê? Porque aqui eu tenho que fazer nossa árvore inteira, depois pegar todos os casos, né? Então a árvore é bom para enxergar o problema. Mas para resolver, geralmente, é melhor você tentar fazer de uma forma matemática. Vamos tentar fazer um outro desse daqui, só que eu vou mudar um pouco. Olha esse exercício 5. Supomos que uma moeda foi viciada de tal forma que a probabilidade de sair cara é 0,6. Beleza. Probabilidade de cara é 0,6. A probabilidade de coroa é 0,4. Calcule a probabilidade de sair pelo menos uma coroa. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia ver a probabilidade de sair uma coroa. Lançamento de quantas moedas? De 4. Eu poderia calcular a probabilidade de sair 2 coroas. Eu poderia calcular a probabilidade de sair 3 coroas. 3 coroas a gente até fez, né? A gente podia calcular a probabilidade de sair 4 coroas. Porque eu não quero que pelo menos uma coroa, pelo menos uma é 1, 2, 3 ou 4. Então calcularia a probabilidade de sair 1, 2, 3, 4, somava tudo e via qual que era a probabilidade de sair pelo menos uma coroa. Só que nesse caso, é mais fácil você pensar pelo complementar. Por quê? Se a gente quer os casos de 1, 2, 3 ou 4 coroas, não é mais fácil pegar o tudo, que é 1, e tirar o caso que a gente não quer. Qual que é o caso que a gente não quer? 0 coroas. O único caso que a gente não quer é 0 coroa, é tudo cara. Que a gente quer pelo menos uma coroa. Então o que a gente quer? A gente quer esses 4 casos. Pelo menos uma coroa, ou seja, 1, 2, 3 ou 4 coroas. Isso que a gente quer. Mas o que eu vou fazer? Eu vou calcular a probabilidade do que a gente não quer, que é 0 coroa. Então é mais fácil, eu só tenho um caso para calcular. Não preciso calcular 4 casos, eu só calculo um. E aí eu uso o teorema da probabilidade do evento complementar. Eu faço 1 menos o que eu não quero, eu acho a probabilidade do que eu quero. Vamos fazer desse jeito? Então vamos apagar aqui. Eu vou calcular a probabilidade de sair 0 coroa, tudo cara. Então eu vou calcular a probabilidade de 0 coroa. Se são 0 coroas, quer dizer que são 4 caras, concorda? Tem uma moeda, não saiu nenhuma coroa, quer dizer que saiu 4 caras. Então aqui a gente vai ter cara, 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 cara. O primeiro vai ser cara. Qual que é a probabilidade? 0,6. O segundo vai ser cara. Qual que é a probabilidade? 0,6. O terceiro vai ser cara. Qual que é a probabilidade? 0,6. O último vai ser cara. Qual que é a probabilidade? 0,6. Quantos casos possíveis eu tenho tudo cara? Só tem uma forma possível de ser tudo cara. Se todas as moedas forem cara. Então só tem uma forma possível de tudo ser cara. Não acredita? Vamos fazer a combinação então. Vamos pegar lá a fórmula da combinação. C de NP igual N fatorial sobre P fatorial. N menos P fatorial. Quantas moedas a gente vai lançar? 4. Então nosso N é 4. Então aqui é 4, 4, 4. Quantas caras a gente quer? 4. Então aqui é 4. 4 caras, coloquei a quantidade de caras. Olha só, em cima vai ter o 4. Ó, o 4 fatorial já corta aqui, ó. Beleza? Em cima sobrou só 1. E embaixo é 4 menos 4. 4 menos 4 é o quê? 0 fatorial. Quanto que é 0 fatorial? 0 fatorial a gente viu que é 1. Cuidado. 0 fatorial é 1. 1 dividido por 1 dá 1. É um caso só. Ah, professor, mas e se eu quiser pensar na quantidade de coroas, que é 4 moedas e 0 coroas? Faz essa conta aí. O que vai encontrar? Você vai encontrar também 1. Então só tem um caso do lançamento de 4 moedas, não dá nenhuma coroa, ou seja, dá tudo caras. Que é uma possibilidade, dá tudo cara.
Então é só pegar aqui, ó, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6 vezes 1. Então vamos lá, 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6. Isso dá 0,1296. Cuidado, isso não é o que eu quero, isso é a probabilidade de acontecer o que eu não quero. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou usar a probabilidade do complementar. Se esse evento A é sair 0 coroa, o complementar dele é o quê? É não sair 0 coroa. Não sair 0 coroa é o quê? Pelo menos uma coroa. Então perceba que o complementar, que é o que eu quero. Qual que é a probabilidade do complementar, que é o que eu quero? É 1 menos a probabilidade do A, que é o que eu não quero. Então é 1 menos a probabilidade do A, que é o que eu não quero, que é 0,1296. E aí eu vou encontrar a probabilidade de A complementar. O A complementar, pelo menos uma coroa, é o que eu quero. 1 menos 0,1296 dá 0,8704, que é aproximadamente 87,04%. E aí, gostaram dessa aula? Da gente trabalhar aí com experimentos que usam espaços não equiprováveis, ou seja, moedas viciadas, dados viciados, teste de produtos, né, que não vai ter a mesma probabilidade de ter defeito ou não defeito. Então essa aula foi isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.